Olá, pessoal, estamos começando mais um podcast e dessa vez é um assunto muito bacana, não que os outros não sejam, né? Todos convidados nossos aqui trazem um pouquinho de informações que é de interesse de toda a população. Mas esse aqui eu tenho certeza absoluta que você, mulher, que sofre com pensão alimentícia e outras coisas aí, né? Direito de família, por exemplo, fica atento aí porque o assunto vai ser gostoso. Se durante a nossa conversa você tiver alguma dúvida, manda para nós aí as perguntas que a gente vai encaminhar para a doutora Renata e a doutora Andréia Moia, que eu vou apresentá-las para vocês agora. Eu convidei tanto a doutora Renata como a Andréia para vir falar um pouquinho com a gente aqui sobre esse tema. Acho que é um tema muito importante. A Renata Martins, ela advoga na área civil e empresarial. A doutora Andréia é na área civil, empresarial e previdenciária. Queria dar as boas-vindas para vocês aí. Muito obrigada. Gente, elas são difíceis de trazê-las aqui. O tempo delas é uma loucura a agenda delas. Olha, tem mais ou menos uns 2 meses que eu estou, gente, vocês vão lá gravar comigo. Isso porque eu deixei o espaço aberto aí também para a OAB, que continua aberto. Eu acho que tem muitos temas, tem muita mudança na lei, que eu acho importante vocês virem aqui para esclarecer para a população, né? E uma das coisas que a gente vai falar hoje é sobre aí a pensão alimentícia. Mas antes disso, queria dar as boas-vindas aí. Andréia, seja muito bem-vinda e obrigada por você ter aceito o convite. Rosângela, boa tarde, né? Eu que agradeço aqui mais uma vez podendo estar aqui com você nesse momento. Realmente você já fez esse convite pra gente. A gente gostaria até de estar vindo mais vezes. Mas é complicado, né? A nossa rotina. Tem outros colegas também que muito pode contribuir com os assuntos que a população tem dúvidas, né? A gente também estamos aqui agora, mas como você já disse, os nossos colegas que quiserem vir aqui, você já deixou o espaço aberto, né, Rosângela? E é importante a gente tirar essas dúvidas. Hoje, eu vejo que esse espaço que você proporciona, ele ajuda muito, porque tem muitas pessoas que elas não conseguem ter acesso a essa informação para buscar o mínimo que ela tem direito, que ela precisa. Então, eu agradeço e estamos aqui à disposição. E por mais, Andréia, que existe aí o Dr. Google, é sempre bom a gente ter um profissional mesmo na área que fala pra gente o que é certo e o que é errado, né? Pra gente não depois ter que correr atrás do advogado de novo para tentar salvar uma situação. Renata, seja muito bem-vinda aí também. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Rosângela. Boa tarde. Como a doutora Andréia falou, a gente está aqui aberta a tirar as dúvidas da população. Quem tiver dúvida pode mandar para você, que também depois a gente responde. Né? Estamos aqui à disposição de vocês. E deixar esse canal aberto também para os outros advogados que estarem aqui presentes para a gente falar sobre um pouquinho de cada tema, né? Tem muitos temas, pode ser abordado em várias áreas. Então, que o espaço também está aberto para os outros doutores e doutoras estarem aqui conversando com você e fazendo esse bate-papo. Com certeza. Esse convite que eu fiz para a OAB, deixando a Web TV Andradas Hoje e o Andradas Podcast abertos, foi feito o ano passado. Nós tivemos alguns advogados que passaram por aqui, eu não vou me lembrar o nome agora, então, para não errar, eu não vou citar o nome de nenhum deles. E a Andréia, uma que veio, né? Então, ela está aqui do meu lado, eu estou lembrando, mas eu realmente não lembro dos outros 3 ou 4. Hoje, a gente vai pedir para elas, para a gente tocar cada vez. Eu gostaria que elas viessem aqui a cada 15 dias. Elas pediram uma vez por mês. Então, a gente vai, né, na medida que vocês forem tendo dúvidas, manda para a gente, que aí a gente convence de trazê-los aqui mais a miúde, né, gente? O que eu vou perguntar para elas hoje é com relação à pensão alimentícia. Eu tenho certeza que muitas mulheres aí sofrem com a desinformação. Não só a mulher, como o homem também, né? Então, eu queria fazer a primeira pergunta, que seria... É uma pergunta inédita, que talvez você vai falar, mas como assim? Então, elas vão explicar para nós. Doutoras, a gestante pode pedir pensão alimentícia? Rosângela, a gestante pode sim pedir uma pensão alimentícia, que na verdade a gente vai chamar de alimentos gravídicos, né? Tá, o que seria isso para quem está nos assistindo? Esses alimentos gravídicos, ele é solicitado, requerido pela gestante, né? Então, no momento em que ela está grávida, né, que ela confirma a gravidez, ela tem direito a esses alimentos gravídicos. Como que ela vai fazer esse pedido, né, o que ela vai precisar para poder estar fazendo esse requerimento? Quando ela descobre, né, quando é confirmada a gravidez, ela provavelmente vai fazer um pré-natal, ela vai até o posto de saúde, ou materno infantil, se for no caso de Andradas, né, ela vai se dirigir ao materno, lá eles vão emitir um cartão, né, de maternidade para ela, onde ela vai falar quem é o suposto pai, quem é o companheiro dela, né, ela tem as redes sociais, né, onde elas normalmente a mulher sabe quem é o pai, né? Pode acontecer em algumas ocasiões dela não saber exatamente, mas normalmente é um companheiro, uma pessoa que ela tá tendo essa relação.
Então, para a gente poder fazer, ela vai procurar um advogado, né, uma advogada, e a gente vai precisar de provas, de embasamentos que nos dê esse subsídio para a gente poder ingressar com essa ação de alimentos gravídicos. E quais seriam essas provas? Né? Porque às vezes a pessoa está nos assistindo e falou, mas tudo bem, ela tem direito, mas o que ela precisa juntar para poder ter acesso a um resultado positivo junto a esse pedido? Nesse primeiro momento, Rosângela, seria, por exemplo, esse cartão, né, de grávida, né, que ela recebe, onde ela vai ter o acompanhamento lá no materno. Então, ali ela já informa, né, nesse cartão tem uma informação de quem é o companheiro dela, que precisa de segundo contatos. A informação dela ali no momento. Ela vai passar, né, a pessoa que vai atender ela no materno vai perguntar. Sim. E ela normalmente vai falar quem é o nome, precisa de um contato, de um celular, de um endereço. Então, ali tem um documento. Provas como as redes sociais, fotos, juntos, né, a família vai estar informando também que se a gente precisar de provas, essa pessoa que estava com ela e uma mãe ou um pai vai poder informar que essa pessoa era sim o companheiro dela, né, o nome dessa pessoa, o endereço, o contato. Ela tem que ter indícios, né, indícios que essa pessoa, que esse companheiro é o pai dessa criança. E aí esses alimentos gravídicos vão ser fixados a título provisório, né, durante a gestação dela. O juiz vai, por isso que é importante um contexto probatório. Ela vai trazer para o advogado provas, né? E aí a gente ingressa com a ação, o juiz vai verificar esse contexto e ele vai analisar. Não, sim, é provável que essa pessoa, esse homem é o pai da criança. Então ele vai fixar um alimento gravídico para ela, também ela informando se ele trabalha, quais condições financeiras dele, né? E o juiz vai analisar todo esse contexto que o advogado vai estar apresentando para ele na ação. Nesse momento, esses alimentos gravídicos, eles são provisórios. Então, vai passar toda a gestação dela, ela recebendo esse valor, né, para auxiliar ela em exames, em medicação, né, ela tem que tomar vitaminas, enfim, ela vai poder... Só te parando um pouquinho, esse valor aí é de acordo com o que o pai recebe, é uma porcentagem, como é que é? É assim, nesses alimentos gravídicos, Rosângela, como assim, ela ainda não tem a certeza, né, da gravidez, ela não tem a certeza de que ele é o pai da criança, ele vai fixar um valor que ela vai precisar durante a gravidez. É um medicamento, é uma alimentação saudável, onde ela vai ter que comprar determinados alimentos para ela poder ter uma alimentação regrada, de acordo com o que o médico quer. Às vezes vamos supor, se durante a gravidez acontece algum fato, que às vezes ela tem uma gravidez de risco, talvez ela vai precisar tomar um medicamento diferente, né? Pode ser que esses alimentos podem ser majorados, ou durante o contexto probatório, o juiz já vai fixar essa porcentagem de acordo com a necessidade da gestante, né? E aí acontece o quê? Passa-se toda a gravidez, e aí quando esse neném nasce, né? Quando essa criança nasce, aí vai ser feito, por exemplo, se o companheiro, ele concorda, ele vai se tornar em um alimento, vai se tornar em alimentos, né? Vai se converter em alimentos definitivos. Agora, se ele não tiver certeza disso, aí ele vai poder requerer o exame de DNA quando essa criança nascer. Esse exame de DNA, inclusive, pode ser feito ainda com a criança no ventre da mãe, mas judia, não judia? Pode ser feito, Rosângela, mas é um pouquinho complicado, né? A gente coloca aí a mãe em sofrimento, o próprio bebê em sofrimento. Então, o juiz e, assim, o entendimento jurisprudencial, ele vem entendendo que durante a gravidez, por isso que mantém-se um valor, assim, um parâmetro, né? Um valor provisório, né? Isso, um valor determinado ali para que ela passe a gravidez. Aí, após o nascimento da criança, normalmente até às vezes no parto mesmo, se já tem esse pedido, já se colhe, já se deixa separado, né, o material genético para poder fazer esse levantamento. Para quem está nos assistindo, a doutora falou uma coisa interessante que me chamou a atenção e despertou aqui, com relação, né, para pegar provas aí comprobatórias. Uma outra coisa, você citou redes sociais. Né? Hoje a rede social ajuda, mas também, né, atrapalha em algumas situações. Nesse caso específico, o que a rede social pode ajudar essa mãe? Olha, Rosângela, eu acredito que assim, fotos juntos, né, em momentos, em família, em viagens, né, tem os escritos de amor, mensagens de WhatsApp. Né? Sim, mensagens de WhatsApp, muito importante. O WhatsApp hoje é uma ferramenta que está sendo usada no judiciário, muito necessária. Então, ali onde ele vai estar conversando com ela vai contar da gravidez, ele vai responder. Sim, a prova está ali, né? Ali está escrito. É importante que isso
a gente já falou isso, mas são indícios de prova, né? Sim. Porque o que acontece, a probabilidade é grande. Se eles tiraram uma foto no momento em que ela está durante a gestação, um pouco antes, a probabilidade é grande. Mas a gente tem que deixar bem claro que não é uma prova incontestável, né? Que é só o DNA, ou depois que vai, ou o reconhecimento dele mesmo espontâneo, que vai comprovar. Mas isso é importante e dá para juntar nesse primeiro momento. Sim, porque eu ia te perguntar também, se essa pensão, ela é para sempre? E se ele não for o pai? Então, exatamente isso. Como a doutora Renata aqui já falou, quando a criança nasce, se ele mesmo reconhece, não, eu sou o pai, ele já vai reconhecer, né, fazer o reconhecimento da paternidade, registrar a criança. Os alimentos podem ser convertidos, que a gente chama de provisórios em definitivos, os alimentos gravídicos passam a ser definitivos. Analisa-se a condição naquele momento, ele pode pagar mais, precisa de mais, depende do que a criança nasce, se a criança, quais são as necessidades dela. Se ele reconheceu, simplesmente transforma em alimentos definitivos e continua. O que você me disse aí, se são para sempre. Quando a gente fala em alimentos, fazendo uma pausa aqui para depois que você me perguntou se ele não for o pai. Sim. Quando a gente fala em alimentos, nada é definitivo. Porque, assim, os alimentos, eles levam sempre a questão que a gente chama do binômio possibilidade e necessidade. Então, naquele momento, aquele pai não tem mais filhos, ele é o único filho, ele está trabalhando, vou dar um exemplo aqui, André, ele está trabalhando na Icasa ou na Cooler, ele tem um salário registrado, um bom salário, então fixa-se um valor de acordo com aquela possibilidade dele naquele momento. Aquela criança, no primeiro momento, vai utilizar de fraldas, leite, algumas coisas, ela ainda não tem outras necessidades. Então, naquele momento, é fixado a pensão alimentícia, de acordo com a possibilidade dele e de acordo com a necessidade da criança. Mas passou 1 ano, 2 anos. Esse pai não trabalha mais, ele foi demitido de uma dessas empresas. Uma hipótese, isso acontece. Sim, acontece. Ou ele pediu demissão, ele está trabalhando hoje num outro local que ele ganha menos. E às vezes até sem registro. Às vezes até sem registro. Mas aí ele também teve um novo relacionamento. Não ficou mais com a mãe daquela criança, teve um outro relacionamento, teve um outro filho. Hoje ele não tem mais as mesmas possibilidades daquele momento. Então, pode ser revista a qualquer tempo. Aí o pai pode procurar também um advogado e pedir uma revisão daquela pensão. Hoje eu não tenho mais aquelas condições. Entendi. E isso também da outra parte. Por sua vez, ele também pode melhorar a situação dele. Essa pessoa pode ser o inverso. Ele trabalhava num lugar que ele tinha um salário menor, hoje ele tem um outro emprego, ele também passou a ter um negócio próprio. A mãe ou a genitora, quem tem o guardião da criança, pode chegar e pedir um alimento para majorar os alimentos. Olha, hoje ele tem melhores condições, porque o filho tem que ter uma condição proporcional dos pais. Não justifica um pai que tem ótimas condições financeiras e às vezes a criança ele se privando, às vezes de um plano médico, se privando de uma outra coisa. Então os alimentos, o valor dele, embora fixado, ele só pode ser modificado por uma outra sentença. Mas ele não é para sempre aquele valor. Então, ele pode ser modificado a qualquer tempo, de acordo com esse binômio, possibilidade e necessidade da criança. Entendi. Então, não tem... A gente linkou aqui algumas coisas, inclusive eu coloquei aqui, fala-se muito, escuta-se que o valor da pensão é fixado em 30% do salário mínimo. E não é. Assim, como que funciona já nessa... Isso já dá, numa outra situação. Esse é um parâmetro mínimo, assim, que às vezes se usa muito, porque nenhuma criança, 30% do salário mínimo hoje é R$420, gente. É o mínimo, assim, para comprar alguns pacotes de fralda e algum leite. Uma alimentação, a mínimo, né? É irrisório, né? É irrisório. E tomando como base que esse pai ganha o salário mínimo. Mas se ele ganha mais, ele tem condição de pagar mais. Aí depende de cada caso específico. Qual a possibilidade daquele pai, qual a necessidade daquela criança. Só que tudo isso tem que se fazer prova. Quando é um pai que trabalha, como a gente disse aqui, com registro em carteira, é mais fácil de fazer essa prova, que a gente pode até pedir um ofício para o empregador, para perguntar, para pedir o salário. Quando o pai trabalha, é autônomo, já é uma situação mais complicada. Mas presume-se que ninguém ganha menos que o salário mínimo. Sim, sim. Então, por isso que se fala muito, 30% do salário mínimo, porque a presunção é de que hoje
tanto que chama salário mínimo, que todo Sim. mundo trabalha e ganha salário mínimo. É. Mas tem-se que fazer uma prova. Ele é autônomo, mas será que ele fala que não ganha nada? Mas você tem fotos que ele Aí entra tem as redes um sociais emprego. novamente. Aí Redes sociais. o cara não tá ganhando, tá desempregado, porém a cervejinha, a saída com os amigos está ali sendo O registrado. padrão de vida ligados à dele bebida, não viagem. condiz com Com o que uma ele pessoa falou lá. que não está trabalhando, É. né? Isso é sério, né? É muito Vocês- sério. E hoje essas provas, assim, a gente pode até pedir, assim, gastos com cartão de crédito. Se uma pessoa ganha um salário mínimo, se pedir um ofício, mas como que ele gasta no cartão de crédito 5, 6, 7 mil reais? Então, Gente, são hoje muitas as fecha-se provas, né? as provas para poder realmente fazer justiça, né? Tem como requerer, né, quebra de sigilo, né? Então a gente consegue verificar contas, né, Solicitar, saldos né? bancários. Então, o que a gente tenta é correr atrás, é ir atrás realmente do que essa mãe está informando, né? Ele tem uma outra condição, meu filho... Porque como a doutora Andréa disse, no início foi fixado um valor, normalmente quando a criança ainda é bebê. Uhum. Né? E o tempo passa, né? Essa criança hoje ela tem outras necessidades, né? É escola, é uniforme, é material escolar, é vestuário, é alimentação. Então, e aí a mãe vai verificar que às vezes o pai tá com outra família, vivendo super bem, os filhos que ele teve nesse outro casamento, eles têm uma vida totalmente diferente dessa outra criança, primeira, né? Essa outra criança E acaba não tendo acesso a tudo que essas e outras essa primeira crianças criança têm. teria os mesmos direitos do que esses Claro, outros filhos, sem né? dúvida, exatamente. Então, é como a doutora André também reforçou. Por isso que é muito importante esse contexto de provas, né? É trazer sempre para o advogado e para a advogada o contexto do que ela tá nos informando, do que ela tá trazendo. Então, a realidade dele, o dia a dia dele é esse. Então, a gente vai buscar banco, cartões, redes sociais mesmo, né? Pra Carro tentar... mais novo, né? Então, é que tudo aquilo que não condiz com o que ele fala ali para o juiz e Exatamente. para vocês, né, como advogados, né? Rosângela, com relação à pergunta, e se o alimentante não for o pai, não ficar comprovada a paternidade após a realização do DNA, o que ele pode fazer? Olha, se não ficar comprovada a paternidade e ele comprovar que ela agiu de má fé, ou seja, que ela apenas indicou ele como pai, mas que ele não teria um porquê, apenas para saber assim, que ele teria mais condições de pagar, mas que ele não é mesmo pai, ele pode até propor uma nova ação de indenização por danos materiais e morais para reaver parte desse dinheiro, uma indenização material, porque saiu dele, né? Ele acabou pagando uma pensão que ele não devia, e até uma indenização por dano moral, porque é como se ele fosse um pai que não quisesse ter assumido um filho, precisou de ser acionado na justiça para poder receber. Isso é trauma na vida da criança e da família, né? Porque você saber que para o seu pai te reconhecer como filho ou filha, sua mãe teve que recorrer na justiça, né? É complicado isso, né? E também agora, eu sei que são casos, né, raros, mas vamos imaginar, a gente já teve casos assim aqui em Andradas. Acontece muitas vezes com uma dependente química. Ela, né, a gente sabe que acaba que tendo relações até para usar e acaba se engravidando de um ou outro colega ali que estava usando e não sabe. E ela acaba indicando ele como pai, mas não era. Só que ela não agiu de má fé. Ela acabou, estava tendo um relacionamento com o outro, ela imaginou que fosse ele. Sim. Ela não agiu de má fé, então ele não teria direito a essa indenização. Poderia até buscar, mas não configura, porque ela pediu acreditando que ele realmente fosse o pai e os alimentos foram para a criança, que é o beneficiário. Sim. Então, assim, é isso que acontece. Se ele não for o pai, ele não vai reconhecer a paternidade e ela vai ter que indicar um novo pai. Então não é ele, acredito que possa ser um outro. E é vem constrangedor buscar isso, né? Não? É super constrangedor, mas acontece. 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 Assim, pessoas, né, às vezes alguém que se relaciona com alguém que já tinha outro relacionamento e ficam na dúvida. Acontece sim aqui em Andradas. Já teve casos de pai também que entrou com uma indenização por dano material porque acabou pagando uma pensão 5 anos. E depois que o filho não era dele, tá diferente, ouviu que pudesse ser de um outro, ele pediu para fazer o exame e comprovou que fosse de uma outra pessoa. E teve que reverter essa situação. Olha, gente, que interessante. É por isso, né, a importância da gente trazer entrevistas como essa aí, até para elucidar algumas dificuldades que a gente tem de entender a lei, né? E nesse caso, Renata, se o pai não pagar, ele pode ser preso? Porque a gente sempre vê aí, às vezes, artistas, pessoas famosas, até que deve até anos, às vezes, para um filho, e tem 4, 5 filhos, né, de famílias diferentes. Ele pode ser preso? Existe a gente escuta muito que a única coisa que leva uma pessoa para a prisão é a falta da pensão alimentícia, é isso mesmo?
Sim, Rosângela, ele pode Uma ser das únicas preso coisas, sim. né, gente? Porque a gente está falando exclusivamente da pensão alimentícia aqui. Ele pode ser preso sim, né? Com certeza. A gente tem uma legislação rígida com relação a isso. Então, mas o que acontece, né? O dia a dia, né? Para as pessoas poderem entender. O rito da execução de alimentos, nós temos duas possibilidades, né? Quando ele deve muitos meses, como você disse, né? Vários anos, ele está devendo há muitos anos e a mãe não foi buscar. Esse é um problema. É um fato. E nós temos, por exemplo, então a mãe tá lá, ela tem uma pensão alimentícia, ele tá devendo lá 2 dias. Então, às vezes ela fala, já posso cobrar? Oficialmente, ela pode cobrar, né? Ela pode cobrar com 1 dia de atraso. Mas, normalmente, a gente conversa com essa mãe, a gente, né, explica pra ela que ela tem que ter um pouquinho, só de paciência com relação, pode ter acontecido algum problema, né? Esperar aí 1 semana, 2 semanas, e a gente vai poder ingressar com essa execução de alimentos pelo rito da prisão. Sim. E esses alimentos, eles vão poder ser cobrados, por exemplo, nesse caso que eu falei de 15 dias, ou de 10 dias, ou de 20 dias, até 3 meses. Então, por exemplo, nós estamos no mês de março. Sim. Ela pode cobrar se ele não pagou fevereiro e se ele não pagou janeiro. Sim. Né? Então, por exemplo, ela vai poder cobrar janeiro, fevereiro e março e as que vão vencer nesse período. Sim. Né? Pelo rito da prisão. Então, mas para que isso aconteça, esse pai vai ser intimado, né? Ele vai ser intimado a estar pagando esse valor que vai ser Ele apurado. vai ter um prazo, né? Ele vai ter um prazo de 3 dias. Então, ele tem 3 dias para levantar esse valor. Então, se ele está atrasado 15 dias, a gente vai apurar e levantar, né, esse valor aí atrasado, que não vai dar muito, né, de correção. Então, ele tem que levantar em 3 dias esse valor, depositar e comprovar nos autos que ele fez esse pagamento. Pronto, não vai ser preso. Se for no caso de 3 meses, vai juntar as 3 pensões atrasadas. A gente vai atualizar desde janeiro, por exemplo, que era o mês que estaria em atraso a primeira, né? E ele vai ser feito por esse rito da prisão. Até 3 pensões alimentícias, correto? O que você questionou de existirem várias pensões em atraso, Sim. de outros meses, aí a gente vai correr por um outro rito, que a gente chama de rito da penhora. Ah, tá. Né? Aí a gente vai buscar bens para poder penhorar, para ele poder, vai ser feita toda a atualização desse débito, de tudo que ele deve, mas ele não vai ser preso por isso, tá? Ele é preso por até 3 pensões alimentícias em atraso. No período que estiver analisando para penhora, ele tá normal, não tem nada a ver. Da penhora, não, nada isso. Aí ele vai tentar levantar esse valor, né? Ele pode fazer um acordo, ele pode parcelar em várias vezes, né? Ele verifica a possibilidade dele aí de estar... Porque ele não pode esquecer que ele tem que continuar pagando as pensões vigentes, exatamente, né? O mês seguinte está normal, né? Vai vencer normal. Então, se ele paga todo dia 10 ele tem que pagar do mês mais o acordo que ele fez. Mas isso é uma coisa que vai se verificar no decorrer do processo. Rosângela, queria falar uma coisa a respeito ainda desse assunto. Assim, o que acontece muito que você disse, nossa, esses artistas estão há anos sem pagar, e não são só os artistas, mas uma coisa que a gente já falou sobre a revisional, que às vezes muitos dos alimentantes não têm conhecimento, que uma decisão judicial, ela só muda com outra. Então, o que acontece? A pessoa, um exemplo concreto do que aconteceu aqui em Andrades, ele está fixado que ele vai pagar um salário mínimo de pensão, Sim. porque ele trabalha hoje numa dessas empresas que ele ganha 4 salários, ele está pagando 1 de pensão. Aí ele saiu da empresa hoje e ele foi demitido ou saiu da empresa hoje e amanhã ele está trabalhando em outro lugar ganhando um salário mínimo. Ele já imagina, nossa, mas então agora eu ganho salário mínimo e eu vou pagar menos de pensão. Mas se ele também não buscar revisar judicialmente aquela pensão, ela ele vai ser continua cobrada no valor anterior. E aí que acaba dando esses valores exorbitantes. Porque os artistas, eu vi um dos artistas até que ele era casado com a Danielle Winds, acho que é ele mesmo. É o André mesmo. Quando fixou todas aquelas pensões, ele estava no auge, né? E assim, ele ganhava bastante dinheiro e toda aquela situação. Já vista que a situação dele, acho que deu uma caída, que ele foi participar de um reality para poder ter uma renda a mais, né? Mas assim, a gente não sabe os detalhes. Mas será que ele pediu a revisional? Porque, principalmente artista, né? Não vai admitir, hoje eu já não estou mais como estava. Minha situação não é essa. E aí continuou naqueles valores. Então, acaba que muitas vezes fica impagável uma pensão dessa. Então, o que é importante? Não é simplesmente você mudou a tua situação, mas se você não comunicar o juízo e você não buscar rever isso, vai continuar prevalecendo o valor fixado anteriormente. É onde que acaba dando esses valores impagáveis. E falando nisso, pegando um gancho do que você falou aí, a gente sabe de casos aí de pessoas que recebem já há 3, 4 anos um valor X, né? Nunca aumenta, aquele valor é fixo. Tá errado, não tá?
queria que vocês falassem isso aí com a gente também. Então, por exemplo, uma mãe que está nos assistindo aí, há 3 anos foi fixado aí que ele ia pagar R$500 por mês. E tem 3 anos que essa família, essa criança recebe os R$500. Só que tudo sobe, inclusive o salário mínimo sobe todo início, né, de ano. Como é que fica essa situação? Como é que essa pessoa pode fazer para pedir uma revisional? Como a doutora André disse também no início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, é sempre pela possibilidade de quem está pagando e pela necessidade de quem recebe, Sim. né? Os nossos juízes aqui em Andrades, eles costumam dizer sempre assim, é sempre muito pouco para quem recebe e é sempre muito para quem paga. Eu já escutei isso aí também. É difícil, né? A gente entende a situação, só que como você disse, a realidade econômica, financeira dessa mãe muda, né? A criança necessita, os anos vão passando, as necessidades vão aumentando. E é como a gente comentou no início, as situações, elas são das necessidades e possibilidades. Se esse pai hoje, ele tem possibilidade de estar pagando mais, porque a situação financeira dele, econômica, alterou, e essa criança, esse adolescente, né, está precisando de outras coisas, uma escola, hoje a gente tem problemas de saúde, né, com medicamentos, acompanhamentos psicológicos, enfim, surgem vários pontos, né, no dia a dia e na vida de uma criança e de um adolescente. Então, se esse pai, a possibilidade dele aumentou, então essa mãe vai ingressar como revisional de alimentos, né, demonstrando também, voltando a sempre enfatizar isso, demonstrando através de provas que esse pai hoje recebe mais e que essa criança, esse adolescente também precisa, né, porque é importante destacar, assim, 50%, Rosângela, 50% 50 para cada um, né? O pai entra com 50 e a mãe com 50, né? De tudo que a criança gasta, que o adolescente gasta. Até porque a criança não foi feita sozinha, né? Tem o pai e a mãe, assim, tem que ser. A título de complementação também, é importante ressaltar que a pensão, ela não é fixada no valor, ela é fixada no percentual do salário mínimo. Então, por exemplo, quando o juiz fixa, ele não vai fixar assim, ó, ele vai pagar R$500 para a filha, ele vai pagar 30% do salário mínimo. Então, no próximo ano, é que muitas vezes, eu não sei se naquele momento o alimentante já não guarda aquela decisão, que tem que saber 30% do salário mínimo. Ele acha, eu vou pagar só 500. Mas no próximo ano, todo ano de janeiro, o salário mínimo é automático. Ele tem que ir lá fazer o percentual. Quanto está o salário mínimo agora? Está 50%? Então, não é mais automático, ele já vai ter que repassar esse ajuste para o filho. Porque senão a mãe pode até cobrar essas diferenças. A gente fala mãe, gente, mas é a guardiã ou o guardião, é quem pode ser está uma avó, né? cuidando da criança naquele momento. Legal. E aí ela pode buscar essa diferença, inclusive, da mesma forma. As 3 recentes pelo rito da prisão e as demais pelo rito da penhora. Então, é importante isso. No momento da fixação, fica bem claro. Quanto que é a tua pensão alimentícia? É R$300? Não, é X% do salário mínimo. E o ano que vem, assim que houver qualquer reajuste do salário mínimo, automaticamente ele já tem que repassar esse valor. Isso assim, acontece... 2 e 2 são 4, não tem como fazer diferente. E ao contrário também, né, Rosângela? Acontece do pai, infelizmente, como a doutora André também comentou, lá quando foi estipulado, no início, ele tinha uma certa condição financeira. Hoje, infelizmente, ele tem uma família, né? Ele constituiu uma outra mulher, um outro filho. Então, assim, ele está com uma outra possibilidade. Então, ele também pode, né? O genitor pode ingressar com uma revisional de alimentos para, infelizmente, diminuir. É lógico que não adianta, né? O genitor, às vezes, vem nos procurar e quer saber, eu quero pagar menos, muito menos. E é o que a André também comentou desde o começo. 30% do salário mínimo é o mínimo, né? Mas isso não é fixado. O salário já tem o nome, né? Mínimo, é um salário mínimo, que uma pessoa não pode receber mesmo um salário mínimo. Mas isso a gente não é batido o martelo que sempre vai ser 30. Então, quando o genitor verifica a mudança de situação financeira, da possibilidade dele, que está difícil, né, ele está atrasando, ele está verificando, ele vai nos procurar por uma revisional, mas ele tem que ter em mente de que muito menos que 30, isso normalmente nunca cai, né? Sempre tem uma fixação aí, abaixa um pouco, porque não tem como uma criança, não tem como, né? Uma criança, um adolescente aí, conseguir se manter com R$420. Com certeza, não tem como. E no caso, André, o pai que não paga pensão, ele pode ver o filho? Pode. Então, Rosângela, essa é uma pergunta que você fez que eu acho ela muito pertinente e ela acontece assim constantemente. E eu falo que assim, nós advogados que
trabalhamos com direito de família, eu até falo muito, a gente tem que falar que é o direito por amor. Porque o que acontece? Às vezes, as mães perguntam pra gente assim, ele não tá pagando, eu não vou deixar mais ele ver meu filho, não. Eu acho que nós, que somos procurados, nós temos que explicar para a cliente, olha, o direito dele visitar o filho independe do pagamento da pensão. Se ele não estiver pagando a pensão, você pode propor ação judicial cabível, pode chegar até a pedir a prisão do pai, mas o direito de visitas é da criança. Então, assim, o direito de família é preciso que tenha esse amor pela causa, esse amor pela situação e explicar, porque a gente não pode brincar com uma coisa que é o direito da criança. E isso acontece constantemente, bem como o inverso. O pai começa a pagar pensão, não, eu estou pagando pensão, eu quero saber. A gente ouve tanto, nossa, casos assim, olha, eu vi ela saindo sábado, ela estava numa balada com meu dinheiro, porque eu pago R$300 de pensão, ela está usando o meu dinheiro para isso. Então, assim, olha, o pai tem que saber que a criança, no mínimo, ela mora em algum lugar, ela come, ela usa fralda, ou ela não usa, ou ela vai para a escola, roupa, material escolar. Então, o dinheiro da pensão é para a criança. E o pai não tem que... eu quero a nota fiscal da roupa que a criança usou. Não é bem isso, não. Não existe. Assim, o que acontece muito, como você disse no caso dos artistas, de quem para quantias grandiosas de pensão, às vezes uma necessidade, olha, eu quero que ele tá... Então, eu estou pagando uma escola... uma pensão bem mais alta, porque eu quero meu filho numa escola particular, eu quero meu filho num plano médico. Não é que ele pede e é obrigado o recibo, mas ele foi feito assim já com uma destinação específica também para isso. Mas, em regra, a pensão alimentícia chama alimentícia. Se a criança comeu aquele mês, se ela se alimentou, a pensão teve uma destinação. Talvez a mãe não pagou com os 300 que ele pagou, porque ela já pagou com o dela. Sim, mas a pensão está ali. Então, é preciso que tenha muito amor, muito assim... Colocar o filho em primeiro lugar, né? Um exemplo que eu vi recentemente, o pai não queria pagar os R$320 de pensão, ele queria ir no mercado comprar os alimentos em R$320 e dar para a mãe. A mãe não tem que aceitar isso. Não tem. Não, forma alguma. Né? Ele tem que depositar os R$320 e a destinação desse valor, dessa pensão alimentícia, quem vai dar é a genitora, né? Ou a guardiã, que vai verificar. Tem outras necessidades, tem remédios, né? Tem vestimenta, tem alimentação. É então, uma assim, aula particular, isso, é um esporte, alguma coisa, né? Que aí chega um dia a doutora Andréia falou, ele quer que a mãe faça prestação de contas. A mãe não é obrigada a fazer prestação de contas porque é uma pensão alimentícia. Sim. Então, ele vai depositar o dinheiro e ela vai destinar de como lhe convir esse valor. Né? Ela não tem que prestar conta para ele. Alguma, né? Se ele, né, de uma forma espontânea, quer ajudar de uma forma, mas isso não interfere, né? Porque eles falam, mas eu comprei R$250, eu fui lá no Serra Azul e te levei leite, te levei fralda. Você leva seu filho, a sua filha, né? O valor da pensão tem que ser depositado na data certa, no valor certo. Independe, né? Se ele comprou alguma coisa ou não. Se ele comprou, acontece de espontânea vontade. Acontece? Eles acham que é como a Andréia falou, né? Ela tá às vezes num bar, sentada com uma amiga, ela vai sair, né? Deixando o filho com alguém, com a mãe, enfim, né? Ela tem a vida social dela, ela pode ter outro companheiro. E aí eles não querem, né? Eles acham que aquele dinheiro ela vai usar para ela. Né? E não é bem assim, né? Eu vou perguntar uma situação meio que inusitada para vocês. No caso, tem situações que a mulher, dependendo a mulher é obrigada a pagar a pensão para o marido? Sim. Eu queria que vocês falassem também. Porque às vezes vocês estão assistindo, mas elas só estão falando só dos direitos da mulher. Não estão falando do direito da mulher, não. Nós estamos falando do direito das crianças. Né? Mas existe esse lance também de repente, o cara que ficou com o filho. Sim, exatamente. Uma situação que saiu fora do controle e a criança ficou com o pai. Existe isso também? Sim, existe. Sim. Inclusive, assim, Rosângela, pode não parecer, porque a gente não vê muito, né? A gente, em regra, é a mãe que cuida das crianças. Por isso que me veio agora essa... Mas nós temos muitos casos, até aqui, que a gente vê na triagem da OAB, de pais buscando os alimentos, porque às vezes as mães foram embora, deixaram 3, 4 filhos. Então, a pensão alimentícia, ela vai para onde está a criança. Se a avó é a guardiã, a pensão alimentícia vai aonde está a criança, para a guardiã, para quem está com a criança. E mãe, ainda que raro, mãe acha isso. Deixei meus filhos com o pai porque ele tem mais condições. Mas isso não isenta da responsabilidade financeira dela. Essa semana nós atendemos uma mãe
que assim, olha, eu não tinha condições, deixei, agora olha, você acredita que eu acreditei nele e agora eu recebi a cartinha para pensão alimentícia, que ele quer pensão para minha filha? Ué, mas é justo, né? É a responsabilidade para a criança. Né? A criança está morando com tá ele, com se ele, alimentando com a ele, responsabilidade vivendo com dele, ele. né? Ele tem que receber a pensão alimentícia da mãe. Sim. E uma coisa assim, até para a gente aqui não sei, para poder concluindo, né, nosso bate-papo, que a gente sempre fala muito que é necessário que os pais, as mães ou os pais, que eles pensem em primeiro lugar no filho. Não é uma ou duas vezes, que às vezes a gente sai de uma audiência que a criança está ali querendo dar um abraço no pai, querendo falar com o pai nem está olhando para a criança, porque a mãe buscou um direito, porque quem está administrando as finanças, quem está, como que eu diria, cuidando da criança dessa parte, às vezes é a mãe ou o pai. Só que a criança, ela não tem esse conhecimento, ela gosta do pai, ela quer ver o pai. Então, eles têm que tratar isso com assim, esse discernimento de que a criança não pode ser afetada pela briga de um pai e de uma mãe, dos guardiões. E isso é uma das coisas que, assim como advogada, eu falo muito. Às vezes, a pessoa nem gosta muito, porque eu acho que a gente tem que ser sincero. A criança tem que estar em primeiro lugar. Nós não podemos usar essa criança. Não, ele não vai ver, ele não pagou. A criança tem o direito de conviver com o pai, de conviver com a mãe, de conviver com a outra pessoa. E o problema financeiro tem que ser resolvido com a medida legal cabível fora dessa relação. Numa situação dessa aí, por exemplo, em que a mãe acha que o filho não pode abraçar o pai e vice-versa, não cai na alienação parental? Sim. Cai, sim. Né? Hoje está muito em evidência, né, Rosângela? Sim, olha, a alienação parental por conta exatamente de tudo isso que a Andréa falou, né? Acaba que a criança é posta no meio de toda essa discussão, né? E levada, às vezes, a tomar alguma, né? Não ir com o pai porque a mãe tá ali chorando, ou vice-versa, né? Onde a mãe faz toda uma situação ali, porque o pai deixou ela sozinha, porque o pai tem outra mulher, porque o pai não liga para ela, né? Isso acontece muito, muito. É o dia a dia mesmo, como a Andréa disse. As pessoas acabam levando para si, né? Internalizam esses problemas para si e esquece que a criança ela tem que estar ali fora de todo esse contexto, com certeza, né? Com ela não pode ser incluída nesses problemas que nós adultos temos, né? Naquele momento ela está ali para ser protegida, para ser amparada pela medida judicial cabível na questão dos alimentos, e se o pai ou a mãe verificar essa alienação, isso acontece muito, né? Então, através de mensagens de WhatsApp, a criança chega contando, né? Então, isso também cabe uma ação com certeza, contra essa alienação parental. E como diz a doutora Renata também, e a doutora Andréa Moia, o bem-estar ali é da criança, né? Não é nem do pai, nem da mãe. Exatamente. Isso tem que ser... pensar assim antes de fazer o filho, né, gente? Vamos jogar também e falar. Às vezes a verdade dói, mas é o que a gente tem que pôr na mesa. Nós convidamos para falar com a gente aqui no Andradas Podcast a doutora Renata Martins. Ela atende na área civil, empresarial, e a doutora Andréa Moia, que é também na área civil, empresarial e previdenciário. Hoje nós tiramos o dia aí para falar sobre pensão alimentícia, né? Então, a gente acha que é muito importante a gente trazer profissionais aqui. Vocês vão procurarem... eu vou tirar uma informação, porque com a minha cunhada aconteceu isso, que o meu irmão... Cada situação é uma situação diferente. Então, não tira por base o que aconteceu com alguém da família, exatamente, né? Porque a tua situação é diferente, todos nós somos únicos. E a nossa situação não é igual à do próximo, com certeza. Eu vou pedir para... Gente, alguma coisa mais que vocês querem colocar aí? Podemos fazer as nossas considerações finais? Podemos. E eu já queria, de antemão, já deixar o convite aí para a doutora Renata e a doutora Andréa também, para voltar outras vezes. A gente vai, né, pegar dentro da área que elas atuam e trazê-las aqui para falar de outros temas para a gente, porque o Andradas Podcast nasceu com esse objetivo, levar informação para vocês, e a informação com qualidade, com ética, com transparência e, principalmente, com pessoas capacitadas e formadas para tal. Esse é o nosso objetivo aqui. Doutora Renata, aproveitando aí, né, a nossa finalização, eu queria que você olhasse ali para aquele amarelinho ali, fizesse as suas considerações finais e deixasse o recado aí para as mães, pais, né, que estão nos ouvindo aí, para que ponham em primeiro lugar os filhos, né? Gostaria de agradecer, Rosângela, o convite, né? Sempre aberto, espaço sempre aberto. Nos colocar à disposição, me colocar à disposição, caso alguém tenha alguma questão, algum questionamento, alguma dúvida, envie para a Rosângela, ela envia para a gente, né, para a gente poder estar respondendo e estar tirando essas dúvidas de vocês, e nos colocamos à disposição de todos. Estamos aqui sempre abertos a vir conversar sobre outros assuntos, é só nos convidar.
E vai ser convidados, com certeza. Doutora André, você agora no roxinho ali, suas considerações finais também para quem está nos assistindo aí, né? E lembrando, né, que é sempre os filhos em primeiro lugar, né? Exatamente. Então, mais uma vez, né, Rosângela, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, né, tirando essas dúvidas. Mais uma vez, reforçar que você nos convidou e também tem convidado nossos colegas, né, da UAB ou qualquer outro colega advogado que também tem muito conhecimento para estar vindo aqui. E com relação ao tema específico de hoje, que é o tema que nós falamos sobre pensão alimentícia, que parece um tema simples, mas é importante que nós colegas e os pais, as mães, avós, qualquer pessoa que hoje tem a guarda de uma criança, que ela coloque o amor em primeiro lugar, porque claro que o dinheiro é importantíssimo, mas a criança, ela é o principal, o bem-estar da criança é o que se busca, seja através do recebimento da pensão alimentícia, seja através da realização das visitas, busca-se hoje uma relação harmoniosa entre os pais para prevalecer o melhor interesse, que é o da criança. Então, assim, muito obrigada, Rosângela, obrada por esse espaço. Estamos à disposição. É isso aí, gente. Nós tivemos aí um bate-papo gostoso com a doutora Renata Martins, que atua na área civil empresarial, e a doutora Andréia Moia na área civil empresarial e previdenciário. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem o contato delas depois para estar falando com elas, 3731-3637 é o nosso WhatsApp aqui, da Web TV Andradas Hoje, do Jornal Andradas Hoje e do Andradas Podcast. Ou vocês podem estar deixando aí nos comentários que a gente com certeza vai encaminhar para elas e eu tenho certeza que elas vão estar respondendo aí para vocês. Queríamos agradecer a todos vocês que ficaram até agora aí com a gente, né, assistindo esse bate-papo gostoso, essa entrevista de suma importância para você que é pai, que é mãe, que é avô, enfim, que é família, né, e que quer cuidar do seu patrimônio maior que é o seu filho. A gente volta com mais um podcast desse nível aqui com vocês, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.